Olá, tudo bem, meu querido amigo, minha querida amiga? Primeiro eu gostaria de agradecer muito a sua aquisição desse curso Redesign Posteriores e vamos iniciar a nossa parte de hoje com o tema adesão. Tá? O que eu vou ensinar aqui agora, nas próximas horas, é um compilado de técnicas e conceitos que visam otimizar a adesão, visam elevar o seu processo adesivo para os maiores valores possíveis dentro do sistema adesivo que você está utilizando, tá bom? Então vamos lá. Bom, por que dominar a adesão é importante? Porque nós não queremos que a nossa restauração ela inicie aquilo que a gente conhece como espiral da morte do dente. Ou seja, nós temos uma lesão primária, essa lesão primária ela desenvolve por uma cárie, uma pequena lesão de cárie, existe a primeira restauração, que poderia ser de amálgama, segunda restauração, depois isso infiltra, quebra, vai para uma endo e assim vai se desenrolando até que esse dente é extraído com uma fratura e substituído por implante. Para a gente interromper esse ciclo, essa espiral da morte, é necessário que a nossa restauração ela seja a mais longeva possível, ela proteja o elemento dental e proteja também a restauração. E quando nós analisamos esse conjunto dente-restauração, nós entendemos que há um elo fraco nessa corrente, que é geralmente o elo que falha, que é a adesão, que é o seu processo de colagem da resina na estrutura dental. Então nós precisamos entender como maximizar isso ao nível máximo. Qualquer que seja o seu adesivo, que você utilize, ele sempre vai variar de níveis mínimos a níveis máximos, ou uma média. Nós vamos ensinar aqui agora alguns conceitos, algumas técnicas, algumas abordagens que vão fazer com que o seu adesivo, independentemente do sistema adesivo que você esteja utilizando, para o nível mais alto dele, ou seja, você vai conseguir extrair as melhores propriedades do seu adesivo. Então vamos lá. Bom, então para entendermos o processo adesivo, quais são os valores que representam para nós um valor extremamente confiável e importante, é importante a gente entender as estruturas dentárias. Então o elemento dental ele é composto de esmalte e dentina. Unindo o esmalte e a dentina, nós temos um tecido que é a junção esmalte-dentina. É um tecido entrelaçado de fibras que faz a, entre aspas, colagem do esmalte na dentina. Esse GED, a junção esmalte-dentina, ela tem uma força de união na dentina, tá? Essa força, segundo Urabe e colaboradores publicaram em 2000, é de cerca de 50 megapascal ou 51,5 em média. Ou seja, se nós queremos replicar a força de união do esmalte na dentina, é necessário replicar essa força de adesão, ok? Então o número mágico que nós buscamos é 50 megapascal. E nós sabemos que a força de adesão ela pode variar entre 30 a 50 megapascal. Então, como obter 50 megapascal? É disso que nós vamos começar a conversar agora. Então, nós terminamos aí essa introdução com a seguinte frase: nós acreditamos em adesão, em esmalte e em dentina, tá ok? Então vamos aprender como maximizar. Existem diversos processos e nós compilamos a literatura aqui nesses processos que nós vamos discutir. E entre eles, primeiro, é o isolamento absoluto, a remoção de cárie seletiva, o jateamento com óxido de alumínio, a desativação de metaloproteinases, a utilização de sistemas adesivos padrão ouro, resin coating, immediate dental sealing,
elevação de margem gengival, bisel no esmalte e controle da tensão de contração. Então, com esses pontos, esses tópicos, você dominando esses tópicos, você vai conseguir elevar a sua adesão da sua resina direta e indireta para patamares mais altos possíveis. Então, o primeiro ponto é o isolamento absoluto. Quando nós pensamos em trabalhar com adesão, nós entendemos que o isolamento absoluto é o primeiro passo para você conseguir otimizar a sua adesão. Por quê? Porque não existe a tecnologia adesiva que compense a presença de água, sangue, saliva ou fluido crevicular ou gengival no substrato dentário. Se existir algum desses elementos contaminando o seu substrato durante o procedimento de adesão, a força de adesão, ou seja, a união da sua resina dentina ao esmalte, vai ser extremamente prejudicado. E não existe outra maneira de se controlar isso a não ser através do isolamento absoluto. Então, quando nós olhamos a literatura nesse trabalho de Hintze e Roussan em 2012, foi feita uma revisão, uma meta-análise, né, de restaurações diretas classe 2, que são a meta-análise, é a ponta da pirâmide da evidência científica. O que ficou demonstrado? Ficou demonstrado que existem dois fatores importantíssimos que aumentam a longevidade dessa restauração. E olha ali, foi técnica adesiva e isolamento absoluto. São os dois pontos que mais aumentam a longevidade da restauração. Por quê? Porque a restauração, independente da sua técnica de escultura, ela precisa estar colada no dente. E se houver alguma coisa que afete essa colagem, a longevidade da sua restauração vai diminuir. Tá? Então, o isolamento absoluto, para nós, é uma condição sine qua non para começar restaurações adesivas tanto diretas como indiretas. Então note aqui um exemplo, não é uma restauração posterior, mas são classe 5. É normal, é comum, é de praxe clínico se realizar classe 5 sem isolamento. E pode observar, são as resinas que mais falham no dia a dia no seu consultório. Você faz uma restauração classe 5, daqui 5, 6 meses, daqui 1 ano, ela está manchada. É a restauração que mais solta. A despeito das forças oclusais, existe também o envolvimento da contaminação. Ou você acredita que a utilização de fio retrator consegue controlar o fluido crevicular? Se isso fosse verdade, né? Nossas moldagens seriam perfeitas em todos os casos que nós colocamos fio. É ou não é? Então vamos lá, olha isso, essa classe 5 foi feito o isolamento, foi feito o trabalho todo aí de restauração e olha o resultado que nós conseguimos obter, né? Uma ótima qualidade de acabamento, polimento e longevidade. Então, feito o isolamento, nós preparamos esse campo. O isolamento ainda na restauração posterior, ele tem um papel importantíssimo, que é do afastamento da bochecha e da língua, fazendo com que o campo de trabalho seja muito mais tranquilo. É o momento em que você não se preocupa mais em afastar a língua, em afastar a bochecha, então o seu foco, a sua concentração, toda ela fica delimitada para o dente e os seus processos adesivos, a sua escultura, o seu acabamento, né? Então, o isolamento ele tem esse outro impacto também nas restaurações diretas e indiretas. Bom, então nós aqui isolamos, nós anestesiamos, isolamos nosso paciente e vamos remover a restauração infiltrada, o amálgama ou eventualmente ali uma cárie. A primeira questão que nós nos deparamos é, poxa, o quanto de tecido eu preciso remover? O nosso objetivo, como eu falei no início, é não acelerar a espiral da morte do dente. E é óbvio que um tratamento endodôntico você dá um salto na espiral da morte, porque o dente fica extremamente fragilizado
é um dente que, se falhar, provavelmente vai ser uma fratura e o dente vai estar condenado, né? Fora que tirar a vitalidade do dente não é uma coisa que nós objetivamos. Nós não queremos, né, entregar para o paciente um órgão morto dentro da boca. Então, nossa filosofia é evitar ao máximo, né, o tratamento endodôntico. E para isso, nós precisamos entender o conceito atual de remoção de cárie, né, que nós chamamos de remoção de cárie seletiva. O trabalho de Aleman e Manier, 2013, delimitou sistematicamente como realizar essa remoção seletiva de cárie, né? Então, eles conseguiram construir um modelo geométrico através de medidas que visa facilitar o quanto de cárie, o quanto de tecido você deve remover. Porque o conceito atual não é mais remover até você ouvir o grito da dentina, até você, né, chegar naquela dentina extremamente rígida, dura, sem nenhum tipo de alteração. Se nós adotarmos esse conceito do passado, nós vamos ter muito tratamento endodôntico, nós vamos ter muita lesão pulpar, porque ele é muito agressivo. E os trabalhos mostram que hoje, para a sobrevivência do dente, para a adesão, não há necessidade de se remover todo o tecido. Nós podemos preservar tecido, mesmo com uma leve contaminação, com uma leve alteração, que o processo adesivo ele se processa de uma forma controlada, resultando o quê? Numa adesão boa, numa adesão otimizada, que vai proporcionar longevidade àquele dente, tá? Então, um dos conceitos desse trabalho é que o uso de técnicas visuais táteis tradicionais para lesões maiores é muitas vezes inconsistentes para determinar os pontos finais de remoção de cárie ideais, expondo assim a polpa, tá? Então, para determinar o que eles conceituaram de selamento periférico, né, é necessário o quê? Que você consiga obter uma zona ao redor da sua cavidade de cerca de 2 milímetros de dentina intacta. Porque nessa zona, geralmente, nós vamos obter os valores máximos de adesão. Então, entenda esse conceito ao redor de toda a periferia, toda a margem da minha restauração. Eu vou remover até a dentina ficar rígida, bem firme. Nessa região, eu vou ter uma blindagem, entre aspas, de 50 megapascal. Ao passo que muitas vezes sob a polpa, sob o canal, vamos deixar tecido às vezes um pouco alterado, uma dentina couraça, até mesmo uma dentina infectada, tentando visar a preservação da vitalidade dessa polpa. E nessa região é óbvio que a adesão ela vai diminuir. A adesão, dependendo dos sistemas adesivos que você empregue, vai variar aí de 20 a 30 megapascal. Mas isso não importa, porque ela está selada ao meio externo por uma zona periférica de 50 megapascal. Então isso é o conceito, né, da remoção seletiva de cárie. E agora vamos ver então, vamos entender as medidas geométricas que o Aleman e o Pascal Manier determinaram para que a gente possa remover o tecido e preservar a vitalidade. Bom, então o ponto final que você deve considerar de remoção de tecido cariado é verticalmente sob a polpa, nós vamos ter uma medida de 5 milímetros da superfície oclusal até o ponto final. O que é isso, professor? É o seguinte, você vai removendo o tecido, tá? A dentina aqui está muito alterada, uma dentina mais courácea, e vai medindo com a sonda. A hora que essa sonda chegar a 5 milímetros, contando a partir da superfície oclusal, você para independentemente do tecido que esteja ali. Ok? É óbvio que se tiver uma dentina ali com aspecto de bolacha de maisena molhada,
infelizmente, a lesão ela foi muito extensa e o tratamento de canal vai estar indicado. Mas se ali houver uma dentina um pouco amolecida ou uma dentina courácea, você para ali. Por quê? Com certeza nós vamos estar deixando cerca de 1 milímetro de dentina sob a polpa. E esse 1 milímetro de dentina sob a polpa, ele tem o potencial de neutralização de toxinas advinda das bactérias e advinda também dos sistemas adesivos. Ele tem uma capacidade tamponante, vamos assim dizer, tá? E na proximal, né, nós vamos adotar esse conceito, só que a medida é menor. A medida vai ser de 3 milímetros, contando, né, com o ponto o ponto de contato do dente vizinho, né? Porque às vezes você perdeu a referência ali das paredes proximais, então você usa o dente vizinho com a sonda para você determinar esse ponto final de remoção. Então, com esse conceito, você consegue delimitar toda a área, né, o selado periférico, essa zona de selamento periférico, você vai conseguir obter através desse conceito, tá ok? Então, aqui é uma imagem retirada do trabalho do Aleman e do Pascal Manier, onde nós temos esse seguinte esquema. Nós temos essa parte mais cinza, né, que é o esmalte, essa faixa cinza aqui, que é a junção esmalte-dentina, e a partir daqui, então, nós precisamos criar, né, esse selado periférico de pelo menos 2 milímetros, tá, contando com a superfície superfície do esmalte, né? Nós vamos obter essa faixa de 2 milímetros de dentina extremamente sadia. A partir daí, então, nós podemos preservar o tecido para evitar um tratamento ou um processo endodôntico aqui. Então, vamos aqui a um caso clínico, mostrando o quê? Um dente jovem, então, um dente que está cariado, foi feito o acesso. Então, vocês vejam que por oclusal, nós vamos medindo e vamos removendo o tecido. Então, por proximal, já estamos no limite, né? Então, vocês podem observar que a parede pulpar está com uma dentina alterada, uma dentina courácea, né? E nós vamos removendo, preservando essas medidas. Então, observe que após a remoção, sob a polpa, ficou uma dentina ainda courácea. Antigamente, né, eu aprendi na faculdade, há 30 anos atrás, a remover esse tecido, né? Nesse caso, provavelmente ia gerar uma exposição pulpar aí nessa região. Para evitar isso, nós deixamos essa dentina courácea aí, um pouquinho alterada, e trabalhamos então em cima dessa dentina. Mas observe o quê? O selado periférico, aqui a zona de selamento periférica composta por uma junção esmalte-dentina não alterada, esmalte e uma dentina, né? Uma faixa de dentina rígida, perfeitamente rígida. Então, nessa região do selado, da zona de selado periférico, nós vamos obter os valores máximos de adesão. E é óbvio que sob a dentina alterada ou courácea, nós vamos trabalhar com valores de adesão menor. Nesse outro caso clínico, nós observamos a utilização também de um evidenciador de cárie. O que vem a ser isso? É um produto que cora dentina desmineralizada. Aqui no Brasil você vai ter acesso a esse produto através do Evicare da Biodinâmica. No exterior existem outros produtos também, da Ultradente, da Curaray, porém eles não são importados de via oficial aqui no Brasil. Então aqui nesse caso nós observamos a remoção desse amálgama, foi feita a remoção e logo em seguida nós aplicamos esse corante. Então o corante mostra todo o tecido alterado, foi feita a remoção dentro daquelas medidas de 5 e 3 milímetros, né, respeitando essas medidas geométricas, e nós obtivemos esse tecido, ou seja, ainda existe um pouquinho de tecido desmineralizado.
mensuramos novamente, se estiver dentro do 5 e do 3, nós removemos ainda mais uma vez, e assim por diante. Então você remove, respeitando as medidas, aplica novamente o corante, cora, remove, respeitando as medidas, até chegar no ponto final. Tá? E se o ponto final ainda houver tecido desmineralizado, você vai respeitar isso daí. O importante é o quê? Que ao redor, na zona de selado periférico, nós tenhamos uma dentina livre de corante, ok? E assim a gente pode proceder então a nossa adesão. Então, quando nós removemos o tecido desmineralizado ou a cárie, a lesão de cárie, nós provocamos ali na dentina algo que é conhecido como lama dentinária ou smear layer. Tá? Dependendo do adesivo que você vai utilizar, vamos falar aqui, se é um adesivo autocondicionante, um adesivo que trabalha na smear layer, ou seja, na lama dentinária, nós precisamos tomar cuidado com a espessura dessa lama, da smear layer, tá? Por outro lado, se nós trabalhamos com um adesivo convencional, o que é um adesivo convencional? Aquele que você joga o aço na dentina, essa smear layer não tem muita relevância, já que o ácido vai fazer a remoção dessa smear layer. Por que nós estamos falando isso? Porque, olha bem, o Clearfield SE Bond é um adesivo autocondicionante, é o padrão ouro desses adesivos desse tipo que não condicionam com ácido da dentina. E nós observamos esse estudo aqui, mostra o quê? Que a presença de smear layer, tá, faz, ou seja, numa dentina que foi cortada com broca e uma dentina livre de smear layer, quando nós temos uma smear layer espessa, a força de adesão que era de 60 cai para 43. E no OptiBond, que é um adesivo convencional, ou seja, que aplica aço na dentina, essa adesão ela se mantém de 60, ela vai para 62, mas não é estatisticamente significante. Qual que é a conclusão desse estudo? Que quando a smear layer tem um impacto negativo na força de adesão de sistemas autocondicionantes. Então, se você optar por um adesivo dessa classe, é importante que você deixe a sua smear layer mais fina possível. Por quê? Porque é um adesivo que interage com a smear layer. Então, para isso, a broca é relevante. Então, esse estudo aqui mostrou o quê? Que se nós utilizamos broca de diamante para fazer essa remoção, a smear layer ela fica quase que o dobro de uma broca de carbide. Então olha isso, como nós estamos objetivando a maximização da adesão, tudo conta, tudo é importante, tudo é relevante, até mesmo a broca que você está utilizando. Então dê preferência a utilizar brocas de extremo arredondado, como esféricas, de corte carbide, se você vai utilizar um sistema autocondicionante. Se você vai utilizar um sistema de ácido na dentina, isso não é relevante. Um outro ponto importantíssimo que vai fazer com que sua smear layer fique extremamente fina é o jateamento de óxido de alumínio. Então, esse trabalho aqui de Capo Greco e colaboradores demonstra o quê? Que o óxido de alumínio, jateamento, ele é capaz de remover todos os contaminantes da superfície do esmalte e da dentina. Muitas vezes nós temos óleo, nós temos cálculo, nós temos uma série de contaminantes nessa superfície de esmalte e o óxido de alumínio consegue remover. Na dentina também. Cria uma micro rugosidade para uma retenção mecânica mais favorável. Você aumenta a energia de superfície, ou seja, o seu adesivo, o seu primer espalha com muito mais facilidade. Você afina a sua smear layer ao ponto ideal para um autocondicionante, mas por outro lado você deixa a sua dentina peritubular intacta, que é onde vai acontecer a adesão de, por exemplo, um adesivo convencional. Então, olha isso, uma das conclusões do trabalho é que superfícies jateadas com óxido de alumínio podem aumentar
a adesão dos sistemas adesivos. Então, uma das questões que muito me perguntam, poxa professor, eu já tenho com óxido de alumínio, será que esse óxido de alumínio sai da dentina, sai do esmalte? Nesse trabalho é demonstrado o quê? Que a utilização de uma tríplice do jato de água com spray de forma abundante, 10, 15, 20 segundos, e também o ácido, são capazes de remover as partículas de óxido de alumínio do esmalte da dentina. Outro ponto importante também, qual é o setup? Qual é o tamanho dessa partícula? Qual é a pressão que eu devo usar? Qual é a distância e o tempo que eu devo permanecer com esse óxido de alumínio sob a minha lesão, sob a minha cavidade? Então, esse trabalho mostra que no máximo se deve utilizar partículas de 50 micras, tá? Com uma pressão de aproximadamente 80 libras por 10 segundos a no máximo 5 centímetros dessa cavidade. Se você aproximar muito, né, o jato da dentina é capaz de você remover a dentina. Né? E também ao passo que você afastar mais que 5 centímetros, esse jato perde efetividade. Então tá aí, 80 libras, que é a pressão do seu equipo, de 30 a 50 micras, por 10 segundos a uma distância máxima de 5 centímetros. E olha aí o que ele foi capaz de fazer. Ele foi capaz de fazer de aumentar quase em 100%, de 18 para 35, a força de adesão de um OptiBond FL. Então vocês podem observar, o jateamento, ele aumenta a força de adesão na dentina. E lembra do número, qual o número que nós queremos reproduzir? 50 megapascal. Então tudo aquilo que contribui para maximizar essa força de adesão, a gente tem interesse. Então observe o caso clínico, é feita a remoção seletiva de cárie, da resina, e esse substrato então é jateado com aquele setup que eu comentei, e aí sim se procede o ataque ácido e o processo adesivo. Olha esse caso aqui, a minha pergunta para você é: aonde você deseja fazer a sua adesão? Nesse substrato aqui ou nesse aqui? Aonde você deseja colocar o seu adesivo tão caro, o seu OptiBond, o seu Clearfill ou o seu Universal? Nessa estrutura, você vê que tem contaminação, tem resto de cimento, tem dentina contaminada, ou nessa daqui, ó. E conseguir esse padrão aqui de selamento dentinário. Então não precisa de muita coisa, só visualmente você consegue perceber que a superfície fica muito mais limpa. Fora os outros benefícios que nós comentamos do jateamento com óxido de alumínio. Bom, agora que você então fez o isolamento, fez a remoção seletiva de cárie, fez o seu jateamento, nós precisamos entender uma coisa, é sobre sistemas adesivos. E eu vou fazer aqui um resumo de sistemas adesivos bem fácil para você não se perder mais, tá? Então a primeira coisa que nós precisamos entender são as abordagens, as estratégias que nós vamos utilizar. Então a estratégia para o esmalte é uma só existe uma estratégia para o esmalte, tá bom? E essa estratégia chama-se uso de ácido fosfórico 35% por 30 segundos. Então para o esmalte, para lesões somente no esmalte, é somente o ácido, tá? Por 30 segundos. Muito simples. Agora, quando nós vamos para a dentina, aí as coisas ficam mais complexas. Por quê? Porque a dentina ela precisa ser trabalhada, ela precisa sofrer uma aplicação de um primer, ela precisa ser trabalhada de uma forma especial. E dentro da abordagem na dentina, nós temos 3 grandes famílias de adesivo. Nós vamos ter primeiro uma família de adesivos convencionais. O que são adesivos convencionais? São adesivos que utilizam o ataque ácido na dentina, tá bom?
nós vamos ter uma família de adesivos autocondicionantes. O que são adesivos autocondicionantes? São aqueles que não se pode aplicar ácido na dentina, porque se você aplicar ácido na dentina, se porventura escorrer o ácido na dentina, você vai diminuir a força de adesão, porque o autocondicionante basicamente trabalha na smear layer e o ácido remove a smear layer, tá bom? E temos os adesivos universais, por fim, que são adesivos que podem ser trabalhados tanto como autocondicionantes, ou seja, sem o ácido na dentina, como também com ácido na dentina. Perfeito? Então, essas três grandes famílias de adesivo, tornando muito simples, né, o entendimento dos sistemas adesivos atuais. Então, vamos falar um pouquinho dos convencionais. Os convencionais são aqueles adesivos que nós aplicamos ácido na dentina. Eles podem ser de dois tipos, de 3 passos ou de 2 passos. O adesivo de 3 passos, ele geralmente vem com 2 frascos, onde o primeiro frasco é um primer, ou seja, uma substância que vai penetrar ali na smear layer, vai penetrar nos túbulos, vai fazer com que as fibras de colágeno fiquem estabilizadas e vai catalisar a penetração do adesivo, que é o segundo frasco. Perfeito? Também dentro dos convencionais, para facilitar a vida do dentista, nós temos o adesivo convencional de um frasco, ou seja, o primer e o adesivo estão dentro de um frasco. Porém, eu não recomendo a utilização desse tipo de adesivo, por quê? Porque se você olhar os testes de adesão, é o adesivo mais fraco que tem. Então, aquele número de 50 megapascal dificilmente é atingido com esse adesivo, praticamente nunca. Tá bom? Por quê? É muito complicado você ter uma efetividade num frasco só tendo substâncias hidrofóbicas e hidrofílicas misturadas, ok? Quando nós trabalhamos com o 3 passo, nós temos primeiro um primer que é hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade por água, e um adesivo que é hidrofóbico, ele vai servir como um isolante, não vai passar água para a sua camada de resina, tá ok? Depois nós temos os autocondicionantes. Os autocondicionantes também são adesivos com 2 frascos, onde o primeiro frasco é um primer que é ácido e hidrofílico. Ou seja, nós vamos passar ali sobre a dentina, ele vai provocar uma leve desmineralização daquela smear layer e vai catalisar depois a penetração, a infiltração da resinosa do sistema do bond, tá? Do adesivo, que é hidrofóbico também, ou seja, vai funcionar como um isolante entre a água que tem na dentina, tem 20% de água na dentina, para a região da resina. E por final nós temos os sistemas universais. Sistemas universais são compostos somente de um frasco, onde existe ali o adesivo, o bond, e existe também o primer ali, tudo misturado, acídico também. Por isso que ele pode ser trabalhado tanto com ataque ácido, como também sem um ataque ácido, ok? Espero que você tenha entendido essa forma simplificada de entender os sistemas adesivos atuais e vamos agora aprender a utilizar eles. Então, na literatura existem aqueles adesivos chamados ou considerados padrão ouro. E aqui eu vou citar a marca. No sistema 3 passos, o padrão ouro é o OptiBond FL, né, um adesivo já muito antigo da Care, muito tradicional. E no autocondicionante nós temos o adesivo da Kuraray, da Noritake Kuraray, que é o Clearfill SE Bond 2, ok? É um adesivo que tem em seu primer a famosa molécula de MDP que faz ligação química com cálcio, com fósforo. Perfeito? Esses 2 adesivos são o padrão ouro da literatura e esses adesivos, toda vez que se testa um adesivo, o controle positivo são sempre esses 2 adesivos. Tá? Então, são os adesivos que apresentam maior longevidade clínica comprovada,
maiores forças de adesão em dentina laboratoriais. Portanto, esses 2 adesivos são os adesivos de minha escolha para a prática clínica. Por quê? Porque qualquer que seja o teste clínico que nós observemos, sempre esses 2 adesivos vão proporcionar os valores mais altos, mais próximos daquele número mágico de 50 megapascal. É por isso que nós utilizamos em nossas restaurações clínicas esses 2 adesivos. Mas para utilizar esses 2 adesivos, são adesivos que apresentam certo nível de complexidade em ser aplicado. Por isso que os dentistas, a grande maioria dos dentistas, tem a preferência de utilizar um adesivo universal, que apesar de ser um excelente adesivo, ele não tem a mesma longevidade clínica comprovada ainda que esses adesivos e também não apresenta a mesma força de união próxima a 50 megapascal dos adesivos considerados padrão ouro. Então vamos aqui ensinar o passo a passo de como extrair o melhor de um adesivo 3 passos do tipo OptiBond FL. Então nós temos aqui a dentina nessa ilustração. Nós desgastamos essa dentina. Aqui vale lembrar que a broca ela não tem nenhum tipo de influência. Podemos utilizar uma broca diamantada. Se cria uma smear layer, uma lama dentinária. Essa lama dentinária ela é removida pelo ataque ácido por cerca de 10 a 15 segundos no máximo nessa dentina. E então ocorre o quê? A exposição das fibras colágenas peritubular. Essas fibras colágenas, quando hidratadas, ficam semelhante a essa fotomicografia, ou seja, elas ficam com espaço suficiente para ver a penetração ali, a infiltração do sistema adesivo ou do bonde hidrofóbico. Tá certo? O que não pode acontecer quando nós estamos utilizando esse sistema? Essas fibras colabarem. Se elas colabarem, o espaço de infiltração do bonde ele se reduz absurdamente. A gente até ouve uma metáfora muito interessante, é como se fosse uma macarronada. Você tem ali o espaguete e você vai jogar o molho. Se você tira ele da panela, ainda está com aquela água, o molho penetra facilmente nesse espaguete. Ao passo que se você deixar secar, o molho só fica em cima, ele não consegue penetrar lá dentro porque colaba tudo e não tem água. Então nesse sistema, você não pode fazer a secagem da dentina. Esse é o ponto onde todo mundo erra na aplicação desse sistema, porque secou, colabou essas fibras colágenas, tá certo? E aí eu vou ensinar como secar isso daí nos próximos slides. Então, como eu devo secar? Você vai deixar ali com um pouquinho de excesso de umidade, ou seja, a dentina vai estar brilhando. Geralmente, nesse momento, é uma clorexidina ou uma água que está ali, e você vai utilizar esse produto aqui, que é o Paletin, são esponjas da Voco. Essas esponjas vão secar a dentina sem desidratar. É muito caro isso daqui. Tudo bem, você pode empregar então filtro de café. Você vai utilizar o perfurador, fazer várias bolinhas e pode utilizar o filtro de café também como uma esponjinha para tirar o excesso de umidade da dentina. Feito isso, então, você vai aplicar o frasco número 1, que é do primer. Esse primer precisa ser colocado em abundância ali na dentina, tanto que cai bastante ali no frasquinho. Esfrega ele ativamente, porque esse primer ele vai fazer com que, após a evaporação, aquelas fibras fiquem armadas. É como se fosse um laquê passando no cabelo para o topete ficar armado. Aquelas fibras vão ficar armadas, aí você vai poder secar bastante, porque elas já estão laqueadas, vamos falar assim, entre aspas, E aí, aquilo ali vai estar preparado, catalisado já para absorver a infiltração resinosa. Então, geralmente eu gosto, então o primer é muito importante. Então, não façam isso com relapso. Caprichem bastante na aplicação do primer, como cai muito, eu aplico 2 vezes.
E é importante que o primer seja seco, porque tem água ali. E o adesivo é hidrofóbico, então você precisa secar bem agora. Então, uma hora você não seca a dentina antes da aplicação do primer. Depois que aplicou o primer, você tem que secar a dentina. Não pode ver líquido nenhum ali mais, tá? E aí você vem e faz a aplicação do seu adesivo. Aquele adesivo ele vai infiltrar dentro das fibras, ele vai infiltrar também nos túbulos dentinários, vai selar tudo aquilo ali. E o adesivo OptiBond ele é um adesivo que tem muita carga, então ele vai gerar uma película ali na casa dos 100 a 130 micrômetros, fantasticamente blindando ali, selando toda a sua dentina. Tá bom? Então vamos observar isso clinicamente nesse vídeo. Então observe, primeiro é o ataque ácido. Então nós começamos a aplicar o ácido primeiramente no esmalte. Contamos 15 segundos. Eu tenho dado preferência a utilizar esse ácido da Ultradent, que é um ácido que tem uma tixotropia fantástica. Deu 15 segundos, levamos esse ácido à dentina, contamos mais 10 a 15 segundos e procedemos à lavagem. Essa lavagem ela precisa ser aí por volta de 20 a 30 segundos, tá? Aplicamos também clorexidina, nós vamos comentar sobre a clorexidina a posterior, o efeito dela nas metaloproteinases. Então veja bem, aqui eu estou tomando cuidado para não ressecar minha dentina, então eu sequei ali o excesso de água com o sugador cirúrgico e estou removendo o excesso de umidade com a esponjinha paletim. Então percebam que a dentina fica acetinada. Ela fica acetinada, tá ok? E aí a gente aplica o primer, tá? Então olha o primer como deve ser esfregado de forma ativa, para que ele penetre bem ali nas fibras, para que ele faça a catalisação na penetração ali, o agente de penetração do adesivo, tá? Então a gente aplica 2 camadas, tira o excesso com a cânula, com o sugador, e aí nós precisamos secar bem isso daí. Então olha a seringa ali secando, removendo toda a água, todo o solvente. Quando você observar que não existe mais nada mexendo e a dentina ficou bem acetinada, é o momento em que você proceder à aplicação do adesivo, tá? O adesivo também, ele deve ser aplicado agora tanto no esmalte quanto na dentina. O primer não tem problema de pegar no esmalte, tá bom? Então olha, nós aplicamos, é um adesivo bastante espesso, podemos aplicar ele de forma ativa também, esfregar ele um pouquinho para que todas as regiões sejam alcançadas. Devemos aspirar o excesso, tá? Para que não fique empoçado ali, para que a película não fique maior que 130 micrômetros. E devemos fazer a evaporação do solvente, ou seja, como eu faço isso? Você vai aplicar o ar da seringa a uma certa distância para aquele turbilhão de ar fazer com que o solvente se evapore, tá? Porque nós não queremos solvente ali na interface adesiva entre dentina, adesivo e resina. E ali então proceder à fotopolimerização. Essa fotopolimerização tem que ser muito bem feita, principalmente quando nós estamos em cavidades classe 2, a parede gengival está muito distante da fonte, então é importante que você dobre o tempo, tá? Posterior a isso, você pode começar a iniciar a sua restauração aí com uma camada de resina flow. Ok? Então espero que você tenha compreendido em como utilizar o sistema 3 passos OptiBond FL. Bom, agora eu vou demonstrar a aplicação do sistema adesivo autocondicionante da Noritake Kurarai, que é o Clearfill SE Bond 2. Tá? Então a primeira coisa, o primeiro passo, lembra,
é utilizar a broca carbide, porque nós queremos uma smear layer mais delicada, já que esse adesivo ele interage com a smear layer, tá? Passamos o óxido de alumínio, então essa smear layer vai diminuir ainda mais, ok? Fazemos o nosso condicionamento ácido seletivo, lembrando que o ácido vai somente no esmalte, e para isso acontecer eu vou dar uma dica para você, você precisa estar com o dente extremamente seco, caso contrário o ácido, se tiver umidade, o ácido escorre para onde está a água porque ele dilui, e aí toda a tixotropia que você investiu num ácido da Ultradent, ela vai cair por terra, tá? Então aplicamos a primeira camada de primer. Essa camada ela deve ser aplicada por 30 segundos de forma ativa. Evaporamos bem o solvente do primer, que é a água, e aí sim aplicamos o nosso bonde hidrofóbico, tá? Também esfregamos aí de forma ativa com o nosso microbrush. Procedemos à polimerização, e como o Clearfill ele é um adesivo um pouco mais fino que o OptiBond, por volta de 50 micrômetros, eu indico já aplicar uma camada finíssima de resina flow de alta carga para você proteger esse adesivo, né, da inibição do oxigênio, porque o oxigênio inibe cerca de 30 micrômetros, tá? E o adesivo tem 50, então você vai inibir mais de 50% do adesivo. É importante que você feche, isole esse adesivo do oxigênio com uma camada de flow e faça a polimerização. Então agora vamos acompanhar um caso clínico da aplicação passo a passo do Clearfill SE Bond 2, tá? Então a primeira coisa que você deve aplicar é o ácido. Okay? O ácido deve ser um condicionamento seletivo, porque não deve se escorrer ácido para a dentina, porque o autocondicionante trabalha em smear layer e o ácido na dentina remove a smear layer, portanto a força de adesão diminui se você colocar ácido na dentina. Para isso você deve secar bem o dente e usar o ácido da Ultradent. Sendo assim você não vai ter problema do ácido escorrer para a dentina. Lava bem, seca. Depois de secar, a gente aplica o clorexidina 2%, lembra, vamos inativar metaloproteinases, evapora essa clorexidina, ou pode lavar, mas é importante que você aguarde pelo menos 1 minuto de ação dessa clorexidina, para ela fazer uma substantividade interessante, e aí depois você aplica o primer. O primer ele deve ser esfregado ativamente por 30 segundos com um brush de alta qualidade. O problema de você fazer isso com um brush de baixa qualidade é que ele solta todos os pelos e a sua adesão acaba ficando contaminada. Então dê preferência a um brush de boa qualidade. Ok? Feito isso, evapora bem o solvente. Nesse caso nós estamos mostrando aí a sucção com uma cânula e depois o jato de ar, porque o solvente do primer é água e o adesivo é hidrofóbico, ele não se dá bem com água. Então você tem que secar bem esse primer, ficar bem acetinado, sem nenhuma pocinha, tá? Pois aplica o adesivo, esfrega bem ele e fotopolimeriza, ok? Então essa é a maneira correta para você otimizar tudo que é aquilo de bom que tem o Clearfill SE Bond 2. Bom, agora nós vamos aqui passar o passo a passo de um sistema adesivo universal, tá? Lembrando que o sistema adesivo universal ele pode ter a sua dentina atacada por ácido ou não. O fato é que se você usar um condicionamento seletivo e aquele ácido cair na dentina, não vai ter nenhum problema, diferentemente de um autocondicionante, tá? Então, primeira coisa, sempre utilizamos uma broca de carbide para proporcionar uma smear layer mais fina. Após isso, nós jateamos toda essa cavidade com óxido de alumínio para diminuir ainda mais essa smear layer, para ela ficar um pouquinho mais fina, para a gente aumentar a energia de superfície, aumentar a microrretenção e fazer a descontaminação de macropartículas dessa dentina. Posteriormente a isso, nós vamos trabalhar com a clorexidina, ok? Fazer a evaporação dela e aplicar uma camada generosa do adesivo de forma ativa, esfregando bem tanto na dentina quanto no esmalte.
Depois disso, sugamos o excesso e aí é importante evaporar todo o solvente, né? Nós não podemos ver aquelas ondinhas, né, reverberando dentro da cavidade, significa que tem muito solvente. Tem que ficar uma coisa estável sem aquelas ondinhas. Suga o excesso, evapora o solvente e aí 20 segundos de fotopolimerização. Feito isso, nós devemos também aplicar, quando é um adesivo universal, uma resina flow. Por que nós devemos aplicar? Porque o adesivo universal ele tem uma camada muito fina, né? Provavelmente aquilo ali grande parte, o oxigênio inibe aquilo ali, e é um adesivo que o componente hidrofílico e hidrofóbico estão no mesmo frasco. E aí a gente precisa criar uma barreira hidrofóbica. Então você utiliza uma camada finíssima de resina flow de alta carga, como essa APX Clearfill APX Flow, tá? Bom, em relação aos adesivos universais, existe uma gama infinita de adesivos, mas eu tenho preferência em recomendar alguns adesivos universais de boa qualidade. Dentre eles nós podemos destacar o Single Bond Universal da 3M, o Clearfill Universal e o Shofu também, o Extreme Build, que é um lançamento da Shofu, também é um adesivo universal que nos proporciona uma adesão com bastante confiança, ok? Bom, antes de fazer a adesão, eu queria fazer um parênteses aqui e discutir o papel das metaloproteinases na longevidade da sua adesão. Bom, você sabe o que são metaloproteinases? Metaloproteinases são proteínas que são agregadas no colágeno que têm a função de autocontrolar o crescimento de colágeno. Quando isso acontece? Quando o dente está se formando. Então o dente vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, chega uma hora que aquela dentina ela precisa parar. Então dentro do seu genoma, dentro do seu DNA, tem ali um momento que as metaloproteinases são ativadas para que haja uma interrupção da produção do colágeno e o dente pare de crescer em tamanho, tá? Então, a função das metaloproteinases, uma das funções, é realmente controlar ou destruir o colágeno para que ele não cresça mais. Então, essas metaloproteinases, elas ficam ali nas fibras colágenas, adormecidas, podemos assim dizer, e elas são reativadas, elas são acordadas com a diminuição do pH. E o que diminui o pH? Ácido e primer dos sistemas adesivos, além de cárie, né? Então tudo isso faz com que as metaloproteinases sejam reativadas e essas metaloproteinases então vão destruir geralmente o colágeno ali da camada híbrida, fazendo com que a sua adesão ela não seja tão longeva, tá? E diversos estudos foram feitos, né, pelos pesquisadores tentando descobrir qual é o melhor produto que faz a reinativação dessas metaloproteinases. E a clorexidina é um desses produtos. Então esse trabalho aqui de Breske e colaboradores, eles demonstraram o quê? Que a utilização de clorexidina, de um primer de clorexidina, que nada mais é que uma solução de clorexidina 2%, qualquer uma aí que vende no mercado, uma vez aplicada na dentina previamente aos procedimentos adesivos, fazem com que essas metaloproteinases fiquem inativas por até 10 anos. Então esse estudo demonstrou exatamente isso, essa capacidade, né, da clorexidina inibir metaloproteinases por até 10 anos. Então você observe que o grupo em azul, né, seria o grupo controle, onde não foi feito, né, nenhum tipo de inibição. Então você vê que as metaloproteinases elas já são mais altas do que o grupo teste e elas até aumentaram depois de 10 anos. E no grupo teste elas se mantiveram estáveis por um período de até 10 anos. Então, por que não usar clorexidina? Eis a pergunta, né? Se você quer longevidade, se você quer evitar aquilo que nós chamamos de espiral da morte do seu dente, você deve utilizar clorexidina para inibir metaloproteinases.
Bom, um grande problema que nós encontramos está relacionado a restaurações indiretas. Vamos pensar na jornada de uma restauração indireta. O paciente vem, você faz o preparo dentário, coloca um provisório, ou seja, faz o preparo dentário, molda o paciente, né? Depois você vai fazer um provisório, você tem ali monômeros de resina acrílica, você tem bactéria, você tem saliva, você tem cimento provisório, esse provisório muitas vezes solta, o dente tem sensibilidade. Bom, como é que fica a adesão? A pergunta que eu quero fazer, quando nós precisamos colar uma restauração adesiva numa dentina que sofreu essa jornada. Vocês acreditam mesmo que essa adesão ela é segura? Ou vocês passam a ter que fazer formas geométricas de retenção do preparo a custas de desgaste dentário, de estrutura sadia, para que aquela coroa não venha falhar? Então, para evitar isso daí, em 1992, o Pashley lançou, introduziu o conceito de selamento dentinário imediato. O que significa esse conceito? Esse conceito está baseado na pergunta: qual é o melhor momento para eu fazer a adesão na dentina? É logo após o término do preparo ou no momento da cimentação pós a moldagem, pós o reembasamento de um provisório, pós a colocação de um cimento temporário, pós contaminação? É óbvio, não precisa nem fazer muita pesquisa para entender que o melhor momento para a gente fazer a adesão é imediatamente após o término do preparo. E esse conceito ele foi aperfeiçoado e ganhou notoriedade com os trabalhos do Pascal Manier. E ele consiste o quê? Em você fazer a hibridização dessa dentina, a adesão nessa dentina imediatamente após o preparo dentário, utilizando no IDS, no Immediate Dental Sealing, o sistema adesivo convencional de 3 passos, ou seja, ácido, primer e adesivo, em especial utilizando o adesivo OptiBond FL, dada a sua espessura da camada que ele forma espessa, de cerca de 130 micrômetros. O que ele vai fazer? Ele vai blindar aquela dentina, ele vai impermeabilizar aquela dentina, ele vai fechar, ele vai fazer com que não haja trocas de fluidos entre os túbulos dentinários e a saliva, ele vai fazer com que não haja invasão bacteriana dentro dos tubos, ele vai fazer com que não haja contaminação dessa dentina, que venha isso a degradar a sua adesão. Então vamos entender como é que isso funciona. Bom, primeiro os passos estão aí. Então a primeira coisa é o preparo, terminar o preparo. Depois disso você vai fazer o ataque ácido na dentina, você vai aplicar sua clorexidina, vai limpar, remover isso com água, vai aplicar o primer do OptiBond, secar, vai aplicar o adesivo do OptiBond, fotopolimerizar, vai proteger, vai inibir o oxigênio através da glicerina, fotopolimerizar de novo, e você vai remover os radicais livres que ficam no adesivo através de uma bolinha de algodão embebida em álcool, tá? E aí finalmente você vai fazer aí a remoção do adesivo que porventura tenha caído em cima do esmalte, tá? E aí sim você faz o processo de moldagem e provisório. Então, todo esse selamento, todos esses passos visam o quê? Garantir uma adesão perfeita imediatamente após o preparo dentário, simulando uma situação que é feita na cavidade direta, A gente não coloca nenhum tipo de material, não deixa aberta a cavidade para depois fazer no dia seguinte. Então, clinicamente, nós vamos observar isso, ó. Remoção da coroa, preparo dentário, jato de óxido de alumínio, ataque ácido, clorexidina, aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização. Então, com esse aspecto,
nós observamos o quê? Que existe um filme de resina com alta carga, que é o adesivo do OptiBond, selando, né, blindando aquela dentina, onde nós agora podemos fazer todo o nosso processo de moldagem provisória. O que isso vai garantir? Que na hora de recimentar, de cimentar a minha peça, nós vamos ter uma dentina já estabilizada, já feita a adesão de forma maximizada, porque se você for fazer na hora, você não consegue fazer isso de forma maximizada. Então corre-se o risco dessa adesão não atingir aquele número mágico de 50 megapascal, fazendo com que a longevidade ela diminua. Portanto, se você não adota o IDS, você vai ter que fazer forma de retenção. E aí você vai sacrificar uma estrutura dentária sadia. Bom, se você não é adepto a fazer o ataque ácido em dentina, os japoneses, Geisoriya e colaboradores em 2003, introduziram o conceito do resin coating, que na verdade é a mesma coisa que o IDS, porém feito com um adesivo autocondicionante, no caso o OptiBond FL. Como o OptiBond FL não tem uma espessura muito grande, né? Tem 50 micrômetros, tem menos carga que o OptiBond, essa técnica do resin coat, ela indica a utilização de uma fina camada de flow de alta carga para proteger a camada adesiva e para você ter, né, uma camada com alta carga para resistir aí os meses ou os dias de provisório. Então, na verdade, é a mesmíssima sequência, tá ok? Porém, utilizando o adesivo Clearfill SE Bond 2, tá? A única detalhe a mais é que nós temos a aplicação de uma camada fina de resina flow de alta carga, ok? Então vamos aqui a um caso clínico. Então foi feita a remoção dessa restauração insatisfatória, preparo dentário e todo o processo, né, de resin coating. Então observe como fica blindada a dentina, né, pronta para receber o sistema adesivo da cimentação. Então, nesse caso, durante a cimentação, nós vamos trabalhar isso na aula de diretas. Você vai tratar todo esse elemento dentário como se fosse esmalte, porque ali não tem mais dentina exposta, não há necessidade mais de hibridizar essa dentina. Então, você vai aplicar o jateamento em tudo, aplicar ácido em tudo e aplicar o seu bonde de preferência, ou seja, um adesivo, um bonde do OptiBond, um bonde do Clearfill ou o universal aqui. Tá? Os trabalhos mostrando a efetividade, eficiência desse método também existem diversos na literatura e a gente trouxe esse do Pascal Manier, mostrando aqui uma comparação do IDS, né, que é o selamento dentinário imediato, com o DDS, que seria o selamento dentinário somente no momento da cimentação. Então, olha isso. Nós temos aqui dois adesivos que foram utilizados, dois padrão ouro. Então, o controle foram aqueles dentes cimentados, né, imediatamente após o preparo. Então, cerca de 55 megapascal. Depois, o IDS, né? O IDS com 2 semanas. Ambos os adesivos não tiveram nenhum tipo de redução. Com 7 semanas e com 12 semanas, observamos que o OptiBond se manteve e o Clearfill começou a reduzir. Por que o Clearfill começou a reduzir? Porque ele tem uma menor carga que o OptiBond, e aqui no caso não foi feito o flow, né? Mas o interessante é observar o DDS e fazer essa comparação. Quando nós olhamos o DDS, o que aconteceu? O OptiBond, que era 55, caiu para 10, para 11. Olha a violência, a dramaticidade da redução. Caiu para 10.
E no caso do Clearfill, que trabalha com Smear Layer fica muito contaminada se você não faz imediatamente, caiu para 1,8. Né? Então é dramática a redução da adesão se você não implementar ou o IDS ou o Resin Coating. Então esse aqui é um ponto, é um fundamental, uma virada de chave que se dá no seu consultório, a adoção dessas técnicas de hibridização e selamento da dentina imediatamente após o preparo dentário, previamente antes a cimentação das peças, tá? Então aqui vamos ver um vídeo. Então aqui é um selamento dentinário imediato. Nós aplicamos aqui o jateamento. Então o jateamento com óxido de alumínio ele deve ser feito com essa proteção, com esse filme de PVC envolvendo o isolamento absoluto para aquele pó não tomar conta do ambiente. É feita a limpeza e aí é feito então o ataque ácido, tá? Protege-se o dente adjacente, faz o ataque ácido primeiro em esmalte. Tá? Aguarda-se 15 segundos. E aí no caso, se você for fazer um OptiBond, você utiliza mais 15 segundos na dentina. Se for fazer um Clearfill autocondicionante, você deixa 30 segundos somente no esmalte. Tá? Aplicação aí de clorexidina antes do primer, lavagem, aplica-se o primer de forma ativa, então o primer do Clearfill, ok? De forma ativa, por cerca de 30 segundos. Se quiser reaplicar novamente, não há problema. É importante que o primer seja bem trabalhado, porque é ele que vai fazer a remoção fina da Smear Layer, é ele que vai penetrar ali na Smear Layer. Tá? Feito isso, suga-se o excesso, evapora todo o solvente, porque o solvente do Clearfill é a água, né? Então é importante a gente remover toda a água, já que o adesivo vai ser um adesivo hidrofóbico, ok? Aí aplica-se então o adesivo, aí o adesivo é aplicado tanto no esmalte quanto na dentina, também de forma ativa, por cerca de 20 a 30 segundos. Depois desse passo é importante você fazer a sucção do excesso de adesivo, perfeito, e a evaporação do solvente com o jato de ar. Feito esse passo, você pode proceder à polimerização. Essa polimerização ela precisa ser feita de forma adequada, por cerca de 20 a 30 segundos, e aí então proceder à aplicação, né, de uma resina de alta carga, nesse caso é uma APX, uma Clearfill APX, uma resina fantástica também, de altíssima carga. Você deve aplicar uma camada de cerca de 0,5 milímetro. Para você medir essa camada, você usa uma sonda periodontal, que espalha bem na dentina, não deixa chegar no esmalte. Fotopolimeriza, ok? Depois remove o oxigênio utilizando glicerina e depois você pode remover os radicais livres utilizando uma bolinha de algodão também embebida em álcool. Aqui no caso, mostrando aqui a glicerina, mais uma polimerização e depois a bolinha de algodão removendo aí os radicais livres. Por que preciso usar isso? Porque se você for muitas vezes utilizar reembasar um provisório aí em cima, pode ter o risco de colar se você não remover esses radicais livres, né? Ou se você estiver utilizando uma resina bisacrílica, alguma coisa desse tipo.